Essa semana eu comprei um livro em um sebo que falava sobre sonhos. E quando eu olhei a capa do livro, quando eu li a descrição, abri até e li o sumário, o que teria dentro desse livro, eu entendi que era para mim. Então, quando eu olhei e passei ali rápido, aquilo gerou uma identificação comigo e eu pensei, acho que é legal, acho que vai agregar aqui em alguma coisa, vou levar para ler. Quando eu cheguei em casa e fui ler esse livro, eu comecei a perceber que ele não era o que eu imaginava que ele seria e que, de certa forma, ele me gerava um pouco de desconforto. E quando eu lia as frases do livro, quando eu lia o que o livro estava me dizendo, eu falava, não é possível que eu tô lendo um livro desse. Não é possível que eu tô lendo esse livro. O meu cérebro começava a criticar e analisar cada linha daquele livro, tentando encontrar um defeito, tentando apontar alguma coisa que estava errada ou alguma coisa que dava de frente com as minhas crenças pessoais. E eu, muito louca e analítica que sou, ao invés de simplesmente parar de ler o livro, eu falei, não, agora eu quero entender por que eu tô reagindo dessa forma? Por que o meu cérebro tá doido aqui, fritando dentro da minha cabeça a cada frase que eu leio desse livro? Afinal, não é nada demais. É só uma visão diferente sobre o mesmo assunto. E aí eu comecei a analisar. E eu percebi que a primeira coisa que me fez questionar e criticar o livro foi a quebra de expectativa. Eu imaginava que esse livro ele seria sobre outra coisa, que ele iria me trazer uma outra visão sobre os sonhos, que ele ia trazer algo ali que talvez já tivesse até muito de acordo com o que eu acreditava. E quando eu li aquele livro e eu vi que não estava de acordo com o que eu acreditava, eu comecei a ficar irritada, a questionar. E isso foi uma das coisas que mais me incomodou. Então eu percebi que ali teve uma quebra muito grande de expectativa e isso me gerou um incômodo mentalmente. A segunda coisa não foi só porque teve uma quebra de expectativa, mas porque tinha um pensamento, um raciocínio, uma forma de enxergar as coisas que batiam de frente com as minhas crenças, com o que eu acredito. Então, tudo que estava escrito naquele livro era o oposto do que eu acreditava. E isso me gerava um desconforto muito grande. Isso fazia com que eu não quisesse aceitar o que estava escrito ali, por mais que fosse só uma visão diferente. E eu tenho muito hoje essa visão de analisar quando eu me sinto dessa forma, porque é o meu trabalho, porque eu preciso entender como as pessoas funcionam e eu sou uma pessoa, então nada mais justo que eu me usar como experimento. Eu enxergo isso hoje não como algo ruim, mas como uma maneira de realmente entender e analisar o nosso comportamento, porque eu percebo, se eu ajo dessa forma, a maioria das pessoas também age. Se eu tenho esse sentimento quando eu tenho ali a minha crença confrontada, a maioria das pessoas também tem, porque em essência a gente é muito parecido, as pessoas elas agem de uma maneira muito similar. Isso para mim é muito valioso. Então eu gosto sempre de usar essas experiências que eu tenho para analisar realmente. Também quero deixar muito claro que isso não é uma crítica contra o livro, porque existe público-alvo, existe pessoas que vão ler esse livro e vão adorar e vão super se identificar. Eu só não sou essa pessoa e isso não faz com que o livro seja ruim. Isso só faz com que todo o planejamento, divulgação desse livro talvez tenha sido direcionado para um público errado. Toda essa resistência que eu senti lendo esse livro pode ser usada como exemplo para muitas questões, para muitas coisas na nossa vida, inclusive a nossa dificuldade de mudar de padrão, de mudar de comportamento. É por isso que é tão difícil a gente mudar de comportamento. Você só muda de comportamento quando você tem consciência de que aquele comportamento está errado e você precisa mudar, ou por um grande impacto emocional, quando você sofre alguma questão emocional ali e o seu sistema se reorganiza para você mudar. Então, essa resistência, toda essa programação mesmo do seu cérebro para te manter protegido, ela pode ser sim usada como exemplo para inúmeras coisas na sua vida. E se você pegar isso que eu estou falando agora e pensar para vários aspectos, você vai encontrar exemplos e similaridades em várias questões da sua vida pessoal e profissional. Nesse vídeo, eu não quero entrar em todas essas questões, porque aqui eu escolhi falar de uma outra coisa. Aqui eu escolhi falar de algo que eu acredito que pode mudar a maneira com que você enxerga a sua vida
e com que você enxerga também até as vendas do seu negócio de uma maneira muito mais efetiva. Então aqui eu quero falar sobre clientes, sobre relacionamento com o seu cliente. Por quê? Essa quebra de expectativa, ela acontece todos os dias dentro dos negócios, dentro da relação vendedor e cliente ou dentro da relação empresa e cliente. Às vezes a gente projeta algo pensando só no que a gente acha que é legal como empresa ou como uma pessoa que está lhe prestando um serviço. E a gente não analisa todas as variáveis. E a mesma questão aqui da capa do livro. Então, quem projetou essa capa do livro, provavelmente ela pensou só na capa. Quando ela foi criar a capa, ela parou e pensou, como que eu posso criar uma capa para um livro que vai falar sobre sonhos? E aí eu cheguei aqui numa capa legal, então ok, criei essa capa isoladamente. Aí pensei na descrição do livro, como que eu posso criar uma descrição que fale também sobre sonhos e venda? Esse é o meu objetivo, falar sobre sonhos e vender. Criei uma descrição isoladamente para essa capa. E aí eu peguei a capa isolada, eu peguei a descrição isolada, eu peguei o livro, o conteúdo do livro isolado e eu embalei em um único produto que integra todas essas coisas, mas essas coisas estão todas desintegradas. A gente faz muito isso no nosso negócio. A gente não para pensar em cada etapa, design, copy, embalagem, tudo, experiência do cliente, atendimento ao cliente, campanhas de venda, maneira de comunicar, conteúdo nas redes sociais. A gente não para pensar em tudo isso de uma maneira integrada. Só que, quando o nosso cliente compra, ele compra de uma maneira integrada, porque ele percebe ali o que aquela simbologia está querendo dizer, o que aquelas cores estão querendo dizer, o que aquelas palavras estão querendo dizer, percebe? Então, o cliente, ele compra assim os símbolos, ele compra assim as emoções, ele compra assim as ideologias, as crenças que ele acredita ser muito similares. E eu quero dar alguns exemplos aqui para tornar isso mais claro e mais palpável e para você entender como a gente faz isso mesmo dentro do nosso negócio, sem ter até muita clareza de que isso está sendo feito dentro do nosso negócio. Um exemplo muito comum é a criação de conteúdo. Então, dentro do seu conteúdo, você pensa ali que você quer engajamento, ou que você quer que as pessoas sintam que você é acessível, que você quer gerar esse relacionamento a todo custo com quem te segue. E aí você começa a usar palavras como amiga, como agende o seu horário sem compromisso, ou entre em contato pelo direct sem compromisso para entender como eu posso te ajudar. Ou se ficou alguma dúvida, entre em contato. Sabe, você começa a se colocar nessa posição de acessibilidade. Só que aí você vende um produto, um serviço que não é acessível, que tem um ticket alto, que é caro, que você cobra caro pela sua entrega. Então percebe que se você cobra caro pela sua entrega, o seu produto não é acessível, por mais que você queira ser acessível na rede social, não é acessível. Não adianta você pedir para a pessoa te chamar no direct. Ela vai te chamar, você vai ficar muito feliz no primeiro momento, você vai responder ela, só que ela não vai comprar. Ela vai pedir desconto, ela não vai ter interesse, ela vai querer que você dê dica de graça para ela, porque é isso que você está comunicando no seu conteúdo, é isso que você está falando no seu conteúdo. E aí, qual que é a reação principal que a gente tem quando isso acontece? O cliente está desqualificado. Ou o cliente chega e só pede desconto. Ou o cliente não me valoriza como profissional. E a gente não olha que o seu conteúdo atrai esse cliente. É o seu conteúdo que está fazendo esse caminho. Não é o cliente que é desqualificado. É o seu conteúdo que não é qualificado para atrair o cliente que você deseja. Então, o problema não está no cliente, o problema está no conteúdo. Isso vale para campanha de anúncio, isso vale para atendimento de cliente no WhatsApp, isso vale para tudo dentro do seu negócio. Para tudo dentro do seu negócio, para campanhas, para identidade visual. Não é o cliente, nunca é o cliente, sempre é o que vem antes desse cliente, o que está atraindo esse cliente. E aí, quando você tem uma comunicação que não é de acordo com a sua entrega, tem um outro ponto aqui que, além de você se frustrar como profissional, porque você começa a atrair um monte de gente que não tem nada a ver, você também quebra a expectativa do cliente. Você também transforma a jornada de compra dele, que era para ser algo legal, algo prazeroso, algo para ele
querer realmente comprar e ser impulsionado para a compra, você transforma a jornada de compra dele em algo frustrante. Porque ele também teve uma percepção diferente. Porque ele também tinha uma expectativa diferente sobre você e sobre o seu serviço. Então não importa muito nessa parte, pelo menos na minha visão e como eu enxergo as coisas, não importa muito se esse cliente vai comprar. Aqui importa pensar em como que eu posso criar o meu negócio para, além de eu conseguir vender com mais facilidade, eu transformar a jornada de compra do meu cliente em algo melhor, em algo prazeroso. Como que eu faço para poupar a energia dele? Para fazer com que ele queira comprar. E isso está muito relacionado à forma como você se comunica, com a forma que você vende o seu serviço. E pensar também em atrair clientes que vão se sentir felizes dentro do seu negócio, sabe? Que vão se sentir satisfeitos dentro do seu negócio. Porque o maior problema de insatisfação do cliente é a comunicação desalinhada que atrai esse cliente para um produto que não é o ideal para ele. É a mesma coisa do livro. Eu não sou o cliente ideal desse livro. Por que eu comprei esse livro? Não sei. Eu não sei porque eu comprei esse livro. E provavelmente quem elaborou toda a edição visual dele também não sabe, porque não pensou no cliente. Pensou de maneira isolada em cada parte do produto. Esse assunto, ele é muito amplo e ele entra em muitas questões que são muito relevantes para um negócio, para uma empresa e questões que também são muito relevantes para você como pessoa, como ser humano, a forma como você age, a forma como você se enxerga e até a forma como você se expressa. Mas não quero dizer aqui o que você tem e o que você não tem que fazer. Esse não é o objetivo do meu vídeo e eu trouxe muito para essa questão de negócios, porque eu acredito que é uma lacuna que ela ainda é muito presente dentro do mercado. E quando você entende isso e começa a ter mudanças simples dentro do seu negócio, você enxerga uma mudança significativa. Algo que você fala, meu Deus, uau, era só isso. E sim, era só isso. É só você entender o seu cliente e colocar o seu cliente como centro, sabe? São ações muito simples, que você tem um resultado gigantesco. O meu objetivo aqui é te mostrar que eu, você, todas as pessoas, todos os seres humanos, eles agem, a gente age de forma automática. A gente age de forma automática com base na nossa programação, com base na programação do nosso cérebro. Tem pessoas que vão ter crenças e programações específicas diferentes das minhas crenças e programações. Quando você entende mais sobre comportamento humano, sobre como as pessoas elas reagem às coisas, você também consegue traduzir isso para um negócio muito mais próspero, para um negócio que vende muito mais, que tem um relacionamento com o cliente muito melhor. Que eu vejo que isso hoje também é uma lacuna muito grande, sabe? Essa questão de ter um bom relacionamento com o cliente. No fim das contas, você só precisa entender sobre o seu cliente, você só precisa saber como as pessoas reagem e como você pode gerar as melhores reações possíveis no seu cliente ideal, na pessoa que você escolheu vender. Você não deve, não precisa e nem deve vender para todo mundo. Você tem sim que escolher uma pessoa e focar em ser a melhor opção para essa pessoa, em estabelecer um relacionamento de confiança e satisfação com essa pessoa. Então, no fim de tudo, se você quer aumentar as vendas, necessariamente você precisa também aumentar o nível de conhecimento que você tem sobre o seu cliente. Muito obrigada por estar aqui comigo e agora eu te espero no próximo vídeo.